Hoje nós vamos te ensinar análise combinatória para você nunca mais esquecer. Mas o que é análise combinatória? A análise combinatória nada mais é do que uma análise das possibilidades e combinações possíveis dentro de um conjunto de elementos. Mas afinal de contas, para que serve a análise combinatória? Eu tenho certeza que você aí já deve ter dito que não tem roupa para ir para alguma ocasião. Mas será que você realmente não tem roupa? Vamos fazer um levantamento. Conte a quantidade de camisas, a quantidade de calças e a quantidade de calçados que você tem, de uma forma rápida. Será que você, sem vestir, conseguiria me dizer de quantas maneiras diferentes você aí pode se vestir? Se fosse necessário você vestir todas essas possibilidades, daria muito trabalho. Mas com análise combinatória, você consegue chegar à quantidade de possibilidades diferentes de uma forma muito simples. É para isso que serve a análise combinatória, para simplificar esse cálculo. Existem 3 tipos de análise combinatória. O primeiro deles, e o que vamos te ensinar agora, é o arranjo. O arranjo é quando o meu número de elementos é maior do que o meu número de possibilidades. Ficou abstrato? Fica aí que eu vou te explicar melhor. Provavelmente você ainda está com dúvida, mas eu vou te explicar de uma maneira super simples que você nem vai precisar de fórmula. Vamos lá. Digamos que nós tenhamos 5 pessoas e essas 5 pessoas precisam se sentar. Mas eu só tenho um sofá de 3 lugares para que elas se sentem. Então, de quantas maneiras diferentes a gente teria para que essas pessoas se sentassem? A análise combinatória ela vai te responder de uma forma muito rápida. Os lugares do sofá vão ser as nossas possibilidades. E o número de pessoas vai representar os nossos elementos, tá certo? Então, perceba aqui embaixo. Eu tenho 3 espaços, eu tenho 3 tracinhos. E é o que você vai fazer. Você vai ver as possibilidades e vai colocar simplesmente tracinhos. O número de possibilidades está representado aqui embaixo por esses tracinhos que vocês estão vendo. Se eu tenho 3 possibilidades, eu tenho 3 lugares, eu tenho 3 tracinhos. Já os nossos elementos são representados pelas pessoas. Nós temos 5 pessoas para poder sentar nas 3 possibilidades. Então, nesse primeiro espaço, nós vamos colocar 5, porque nós temos possibilidade de 5. A pessoa que sentou no primeiro não pode sentar na segunda, por isso que nós colocamos 4. E a mesma coisa acontece com a terceira possibilidade, ok? Ao final, basta você multiplicar esses números que foram preenchidos, que vai ser 60. Então, nós teremos 60 possibilidades diferentes de essas 5 pessoas se arranjarem nesse sofá de 3 lugares. O segundo tipo de análise combinatória é a permutação. É quando o meu número de elementos é igual ao meu número de possibilidades. Mas na permutação, a gente ainda pode ter 2 tipos. A permutação com repetição, caso os elementos eles possam se repetir ao longo das possibilidades, ou sem repetição, caso o elemento que preenche o primeiro espaço não possa ocupar um outro espaço. Vamos à explicação de permutação com repetição. Digamos que eu preciso elaborar uma senha com 5 caracteres, mas eu só posso preencher esses caracteres com as minhas vogais, que são 5. Então, digamos que eu coloque a letra A no primeiro espaço, no primeiro caractere. Eu também posso colocar nos demais caracteres, e isso seria uma permutação com repetição. Ao final, eu simplesmente vou multiplicar esses elementos, que vai dar um total de 3.125 possibilidades de criar essa nova senha. Já na permutação sem repetição, o elemento que eu colocar na minha primeira possibilidade, ele não vai poder ser repetido nas demais possibilidades. Por isso que no primeiro eu tenho as 5 possibilidades. Digamos que eu tenho usado a letra A. Eu não posso mais usar a letra A no primeiro, então eu vou usar a letra E no segundo. Então, por isso que vai diminuindo ao longo da minha multiplicação. Então, seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que daria 120 possibilidades. E o último tipo de análise combinatória é a combinação. Esse é o único que você, de fato, precisa usar a fórmula, que é essa aqui que está no cantinho. Mas o que seria a combinação? É quando eu tenho um número de elementos, ou seja, um grupo de pessoas, e eu preciso agrupar elas em possibilidades diferentes, ou seja, agrupar elas de 3 em 3, fazendo comissões de 3 em 3. Isso seria um exemplo de combinação. Perceba que na fórmula eu tenho o N, que deve ser preenchido pelo número de elementos, e o P seria as minhas possibilidades. Ou seja, se eu preciso agrupar as pessoas de 3 em 3, seria 3.
certo? E o C, que vai ser a combinação, ela vai ser o resultado desse processo. Ou seja, de quantas maneiras diferentes eu vou poder agrupar essas 10 pessoas em grupos de 3 em 3. Vamos ao nosso exemplo. Digamos que eu tenha 5 pessoas e eu precise fazer comissões de 3 em 3. De quantas possibilidades diferentes eu poderia fazer trios, certo? Então eu apliquei aqui na minha fórmula, onde eu substituir o meu N por 5, representado pelas 5 pessoas, e o meu P é o meu número de possibilidades, ou seja, a minha possibilidade é juntar eles de 3 em 3. Agora perceba que eu consigo fazer 10 trios com essas 5 pessoas. Muita atenção quando vocês forem resolver questões de análise combinatória. Quando vocês verem de quantas maneiras a gente pode fazer alguma coisa, significa que você pode repetir esses elementos. Mas se tem de quantas maneiras diferentes, aí você não pode repetir esses elementos. Cuidado com isso. Agora, eu tenho certeza que você não tem mais dúvida em análise combinatória. Então já salva esse vídeo para você sempre estudar e nunca mais esquecer. Até a próxima!